Boa tarde, querido. Boa tarde. Amém? Hoje eu quero falar sobre bullying. Eu quero realmente falar, a parte que eu realmente quero falar é como se proteger do bullying, como evitar o bullying. Essa é a parte que eu realmente quero falar. É um assunto que assim que eu aceitei Jesus na minha caminhada cristã, um assunto que eu me deparei porque eu comecei a perceber que havia bullying dentro da igreja, então eu comecei a defender a causa, isso já tem muitos anos. Mas esse assunto veio à tona porque eu, coroa, cheia de ruga, né, sofri bullying esses dias. E aí Deus veio sinalizando com outras situações que aconteceram com outras pessoas próximas, e então eu quero estar falando sobre esse assunto, como se proteger do bullying. Mas vocês sabem que eu estou fazendo curso de técnico de enfermagem. E nesse curso, quando nós vamos estudar uma doença, nós estudamos a doença, então nós falamos da doença, depois nós falamos das causas, sintomas e no final o tratamento. Então eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, tá? E ouça esse vídeo até o fim. Se esse vídeo estiver ajudando a você, ou se puder ajudar alguma pessoa, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, ajude o meu canal aí, tá? Não faço com nenhum intuito de dinheiro, mas seria bem-vindo. Veja até o final para você entender. Primeiro, por que o vídeo? Esses dias eu sofri bullying. Vocês estão gostando do meu cabelo? Estão achando lindo, maravilhoso? Eu amo o meu cabelo assim. Eu gosto do meu cabelo assim. E eu faço o meu cabelo atualmente com o Joel e ele deixa do jeito que eu gosto. Mas para quem faz escova progressiva, sabe que às vezes ele não tá. Gente, não tá. Não tá com cheiro de nada com nada, tá? Mas assim que você faz a escova progressiva, nos primeiros dias ele costuma exalar. E eu fiz a besteira eu tinha uma reunião, um compromisso com um grupo de pessoas, e eu fiz a besteira de no mesmo dia de fazer o meu cabelo, né? Eu costumo fazer em dias que eu não tenha nada, para poder deixar sentar um pouquinho e depois lavar. Mesmo nas primeiras lavagens costuma sair um cheirinho, tem que usar um neutralizante. Mas eu fiz a besteira de fazer, correr em casa, cuidar da minha mãe, resolver e depois eu ir para a reunião. E quando eu cheguei lá, uma pessoa começou a falar: vocês estão sentindo cheiro de ovo? Aí na hora eu pensei: meu Deus, será que o Joel passou alguma coisa no meu cabelo? Porque a pessoa estava próxima a mim, né? E ninguém falava nada, ninguém estava sentindo naquele momento pelo menos cheiro de nada. Mas essa pessoa insistiu. Quando no intervalo da reunião, eu fui até o banheiro, eu peguei algumas pessoas que são mais amigas, próximas, e também tô nem aí, querido. Já começa por isso, ó. Tô nem aí, tô nem aí. Mas eu perguntei, né? Mais preocupada comigo, porque eu não gosto muito. Né, eu gosto de escovar meus dentes, né? Sou meio alérgica, mas eu gosto de usar um desodorante, eu gosto de ficar cheirosinha, me incomoda. Isso em mim incomoda. Aí eu perguntei, enfiei minha cabeça na cara das pessoas, elas começaram a rir. E falei: cheira aí, das meninas, né? Eu tava no banheiro das meninas. Cheira aí, vê se tá com cheiro de ovo. Márcia, não tá. Cheira, Márcia, não tá, não tá. Eu falei: não, é que a menina insistiu tanto com cheiro de ovo. Sei lá, de repente o Joel passou um produto diferente, eu não tô sentindo. Márcia, não tá. Gente que eu confio. Mas devia estar assim, né? Porque tinha uma pessoa conhecida dela no banheiro, eu não citei nomes, eu só falei: não, é que a menina insistiu tanto lá na reunião que tava cheiro de ovo, e eu pensei que pudesse ser comigo, né? Tô aqui olhando, para chegar em casa já dar uma lavada, né? Também é desagradável. E calma que você vai entender. Só que tivemos que ter uma outra reunião, e na outra reunião, lembrando da menina, eu lavei bem o cabelo, lavei. Só que nas primeiras lavagens, como eu falei, não deu tempo de secar, não deu tempo de passar nada. No final da reunião, num grupo, ela nas minhas costas, ela começou a... Só que eu não sou idiota, né? Graças a Deus tenho um dom de discernimento. Eu olhando para as expressões, fazer piada. Pessoas que têm um tom de voz alto, a intenção dela era que eu não ouvisse, afinal de contas é minha amiga, né? Que eu não ouvisse, mas eu ouvi as piadas, eu ouvi os comentários, eu ouvi as risadas.
E eu confesso que cheguei um pouco em casa meio triste com isso. Primeiro por mim, porque eu pensei assim, aí foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo, então você vai entender. Primeiro por mim, porque eu pensei, poxa, eu gastei um dinheiro, isso aqui não é baratinho não, para ficar do jeito que eu gosto, para ficar legal. E uma pessoa vai num ambiente lotado de pessoas e faz piada. Que isso, pastor? Faz piada, pastor, assim. Profeta apanha para poder falar com o povo. E é agora que eu quero falar contigo. O que é bullying? O bullying é uma agressão. Ela pode ser verbal, ela pode ser física. Se você tiver, vamos supor, você está na escola, você está lá com as suas coisinhas, né? Eu estava aqui estudando, com as suas coisinhas, com a sua canetinha, e a pessoa, ela toda hora vai na tua mesa e te rouba alguma coisa, sem te pedir autorização, devolve, isso é bullying, né? Ela expor você ao ridículo. Então eu sofri bullying porque ela nas minhas costas, achando que eu não estava vendo, que eu não estava ouvindo, que eu não estava percebendo, começou a me transformar em motivo de risada, motivo de piada. Então há uma zombaria, isso é bullying. E lá em Tiago, eu esqueci até de... Meu Deus, como é que eu pego um vídeo evangélico e esqueço da palavra, né? Mas a palavra, ela está entranhada no meu coração, querida. É isso que eu preciso que você entenda. E na minha mente. Lá em Tiago, eu só não lembro o capítulo qual, fala... Tiago, um grande homem de Deus, ele fala que de todas as palavras que nós falarmos, boas ou ruins, todas nós daremos conta. Então, você agora já sabe o que é bullying. Como posso me proteger de bullying? Primeiro, querido, eu preciso, antes de te falar como você pode se proteger do bullying, você tem que entender uma coisa: Jesus te ama e morreu na cruz para te salvar, tá? E a melhor maneira de se proteger do bullying é orando. Eu não sei se você está sofrendo bullying na escola, se você é uma criança, se você é um jovem. Partir para a agressão física não vai te levar a nada. Por que que eu não falei exatamente o local onde eu estava, nem o nome da pessoa que fez bullying? Por que, pastora Márcia? Por que você não fala logo a pessoa o nome do bulímico? Porque a palavra de Deus fala que eu não devo pagar o mal com o mal. Eu não devo. Eu devo pagar o mal com o bem. Então, se eu quero justiça de Deus, não quero que o cabelo dela caia, pelo amor de Deus. Gente, isso é oração de macumbeiro. Você tem que orar para Deus abençoar essa pessoa. Que isso, pastora? Já vou parar de ver esse vídeo, hein? Não gostei. Mas você não quer? Você não quer parar de sofrer bullying? Eu tô te dando a receita fiel, verdadeira, e te dou a minha palavra de que se você fizer direitinho a receita, o tratamento, você vai parar de sofrer bullying, tá bom? Mas não precisa o cabelo da menina cair. Você tem que orar abençoando essa pessoa que está fazendo bullying com você. Mas você vai pedir a Deus também que te proteja, porque você quer justiça. E como é que essa justiça de Deus vem? Você fala: Senhor, abençoa, protege, mas por favor, Senhor, afasta essa pessoa de mim, afasta, tira, dá a ela entendimento do que ela está fazendo, me protege, me cobre com teu sangue. Ou seja, você ora abençoando a pessoa, mas você ora a Deus para te guardar. Eu vou dar assim rapidamente, eu passei por muitas situações na minha vida, já cristãs, onde que eu sofri perigo. E não era nem questão de bullying, perigo mesmo. Deus já me deu uma vez que um rapaz que eu tinha ajudado, que era profeta do Senhor, né? Você vai ver aí nos meus vídeos diversas situações. E Deus me deu que ele estava pensando em entrar aqui e fazer maldade comigo, com as minhas filhas, eu não era casada. E eu comecei a orar muito. Querida, eu orava de manhã, de tarde, de noite, eu orava com medo de que ele viesse. E Deus, o que Deus fez? Depois veio ao meu conhecimento que Deus veio bradar. Deus começou a usar profetas para ele se consertar, para ele parar. E conforme ele não ouvia, pastor, ele não vai ouvir Deus, ele nem crente é. Mas entenda, esse profeta já não era mais crente. Ele estava em processo de queda, que foi a profecia que Deus me deu para ele. Nós estávamos no monte, eu estava orando e ele veio, segurou a mão e ele começou a orar. E quando ele começou a orar, eu vi uma escada estreitazinha e eu vi ele enorme rolando por uma escada estreitazinha e Deus começou a me falar
que ele tinha um chamado de profeta, chamado de pastor, mas não iria se realizar. Por quê? Porque ele estava em processo de queda. É quando o profeta, a pessoa que é cristã, o servo do Senhor, deixa de ouvir o que Deus está falando e começa a fazer as suas vontades. Então, nesse processo de queda, ele não ouviu. Então, quando a pessoa não ouve, Deus não considera mais como filho, porque os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e as seguem. Então, a pessoa deixa. Então, se essa pessoa não ouviu, o que foi que aconteceu com esse indivíduo, querido? Um dia, ele pensando, projetando, Deus falando, e eu orando, não cessa de orar. Orai sem cessar. Eu orando, temendo mais pelas minhas filhas do que por mim. O que Deus fez? Deus matou. Essa pessoa, quando ela estava vindo até a minha casa, houve alguma confusão, alguém puxou a arma do nada e deu um tiro. Ou seja, Deus permitiu. Então você tem que orar. A palavra fala no Salmo 127, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Ou seja, Deus tem que guardar a cidade da tua casa. Orai sem cessar. Sempre haverá pessoas mais, sempre haverá pessoas que estarão projetando. Outra coisa que eu preciso que você entenda, por que pessoas fazem bullying? Porque elas têm maldade no coração. Vou contar outra situação para você. Mas, pastora Márcia nasceu perfeitinha? Não, pastora Márcia não nasceu perfeitinha. Teve uma vez que me pediram para tomar conta de uma idosa. Como eu tomo conta da minha mãe, as pessoas iam viajar e não tinham com quem deixar a sua mãe, sua avó, e perguntaram se eu podia tomar conta. E eu já tomei conta de diversas pessoas aqui em casa por conta disso, né? Das pessoas viajar para a glória de Deus. Eu sou uma pessoa do bem, me amo, me adoro, entendeu? Gosto do meu cabelo assim, gosto muito. E essa pessoa ficou aqui, essa pessoa. Só que quando eu fui trocar, ela já veio tomada banho, né? O pessoal viajou, deu banho nela, trouxe as coisinhas. E quando eu fui trocar a fralda, eu me deparei com uma úlcera de pressão. O que é uma úlcera de pressão? É uma ferida que costuma dar em qualquer parte do corpo, mas muito frequente no cóccix, né? Que seria a região superior, acima do bumbum. Por quê? Ela é causada, se chama úlcera de pressão, por quê? Devido a ficar muito tempo na mesma posição, né, num lençol que às vezes está com dobra, é legal botar um travesseiro entre as pernas por causa do atrito dos ossos, tudo isso para evitar. Para a glória de Deus, eu cuido da minha mãe. Há 20 e poucos anos, já perdi até a contagem, acho que é 23 anos, minha mãe teve um começo de úlcera de pressão, né, por estar no hospital, ficar na mesma posição, mas nunca abriu nenhuma ferida assim, sabe? Foi só uma... tem grau, primeiro, segundo, terceiro grau, foi só uma coisa de primeiro grau, aquele vermelhinho, né? Segundo grau é quando já começa a abrir da bolhas. Então, acho que uma vez deu umas bolinhas, segunda foi quando minha mãe quebrou a perna e teve que ficar muito tempo naquela posição, mas rapidamente nós viramos, tratamos, demos o nosso jeito, não abriu. No caso dessa senhora, você vai entender, quando eu virei, querido, eu senti um nojo tão grande. Dava para enfiar minha mão lá dentro. Era um buraco, a mulher magrinha. Um buraco e dava para ver os ossos. Eu não sabia que podia ficar desse jeito. Aí que eu temi mais pela minha mãe, né? Dava para enfiar a mão ali dentro e dava para ver os ossos. Quando eu vi, o que eu fiz? Eu peguei, falei assim... Dona fulana, a senhora fica aí um instantinho? Eu já volto. E isso minha voz embargando. E eu fui até o banheiro, aqui em casa tem um banheiro lá fora, que aqui, o culto da nossa igreja começou aqui no quintal, então nós temos um banheiro lá fora. E eu fui lá pra fora vomitar para que ela não ouvisse. E eu vomitei muito, e eu sou terrível. Quanto mais eu vomito, mais eu vomito. E eu comecei a orar com a cara dentro do vaso, querido. E eu falei, Senhor, essa pessoa, ela é filha de Deus. E essa pessoa tá lá em cima da cama com o bumbum de fora, com a ferida exposta, podendo bater uma mosca, porque eu não tenho condições
físicas, emocionais, eu não estou conseguindo olhar para aquela ferida. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, me dá condições de cuidar dessa pessoa, porque é uma pessoa igual a mim e ela precisa de cuidado. O que a pastora Márcia está querendo te dizer? Quando eu olhei e senti o nojo, estava me faltando ainda estrutura. Estava me faltando ainda, havia amor, mas não havia estrutura. O amor não é um dom, o amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido cuidar, eu decido fazer dar certo. Então eu fui lá e orei. Deus me deu estrutura. Quando eu voltei, Deus me deu condições. Deus me deu, veio falando, Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo. Oh, ele é maravilhoso. Ele veio falando comigo e eu nunca tinha feito um curativo nessa proporção, né? E veio falando para eu colocar pomada na camada boa de gases. Então eu peguei uma gases, ela tinha uns negócios, umas gases, não é gases que fala não, agora esqueci o nome, ataduras, né, pedaços de ataduras cortadas. Então eu vim, enchi de gases ali esterilizada, enchi de pomada e coloquei, fechei o curativo, já tinha lavado com soro, fechei, sem botar minhas mãos eu consegui. O que eu estou querendo te dizer com isso? Se você pratica bullying, entenda que é necessário pedir a Deus estrutura, porque quem faz bullying está faltando amor. E amor não é um dom, amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido dar certo, eu decido mudar o meu caráter. Até aqui tudo bem? Outra coisa, muitas vezes, vamos supor, a pastora Márcia é uma Maria Ninguém, uma pessoa que conta moeda para comprar o pão. E Deus, ela é tão fiel que ele me colocou numa situação onde eu estava com um dono, um homem muito rico mesmo, dono de empresa. Só Deus mesmo para pegar uma pessoa que conta moeda para comprar o pão de manhã e colocar com uma pessoa famosa, tá? Super conhecida no mesmo ambiente. Eu estava no mesmo ambiente. E essa pessoa, ela tirou o sapato e me mostrou uma funda. O que é uma funda? Ela estava com uma ferida entre os dedos, causada por micose, frieira. E ela não sabia o que fazer. Agora tu vê, uma pessoa com dinheiro pra caramba, né? Famosa. E não foi no médico. Resolveu olhar Marcinha Maria Ninguém e perguntar. E eu olhei e eu falei, pô, o que acontece? Você tá há muito tempo com esse sapato. Ele, pô, mas eu trabalho o dia inteiro, eu fico à noite, então quando eu tiro já é para tomar banho. Aí eu falei, então, você tá tomando banho e você não está secando o seu pé. Devido a você ter uma rotina muito puxada e ficar o tempo todo com esse sapato, está abafando, você não está secando o seu pé. O que está provocando isso aí é frieira, micose e o fato de ficar o tempo todo com esse sapato fechado. Quando você tem uma hora do almoço? Ele tem. Você almoça onde? Almoço lá no meu trabalho. Bate sol, bate. Então, o que você vai fazer? Em vez de você almoçar na sua mesa, dentro do seu escritório, você vai ir até a varanda, você vai colocar o seu pezinho no sol, né? Para que ele venha tomar um pouco de sol. E você vai usar uma pomada que eu não vou nem te dar o nome do genérico, porque são 4, se eu não me engano, são 4... que eu nem estou me lembrando agora, né? Que faz tempo que isso aconteceu. São 4 fórmulas que essa coisa... Aí eu falei, você vai comprar uma pomada chamada Quadriderme, né? Ele é rico, gente. Então ele vai comprar a marca registrada, que é carinha, não vai nem doer, sabe? É como se ele comprasse uma caneta. E esse Quadriderme você vai passar, calma que tu vai entender. Você vai colocar, né? Quando você tomar banho, você seca, coloca. De manhã, de novo, toma o banho, seca o pé, coloca sua meia no sol, não tira, deixa que isso vai secar. E realmente ele agradeceu. O que eu estou querendo te dizer com isso? Em algum momento, por mais rico que você seja, você vai passar, rico, famoso, por alguma situação que vai virar motivo de chacota. Uma frieira no pé de uma pessoa famosa. Aí Deus pega uma Maria Ninguém, coloca no mesmo ambiente e essa pessoa resolve mostrar logo para Maria Ninguém. O nome disso é humildade. Um cara cheio de dinheiro, com poder, né? Um cara super requisitado, com humildade, para reconhecer que ele precisa de ajuda numa coisa.
Podia pagar? Podia. Mas aí ele era humilde e veio perguntar a Maria Ninguém. Em alguma situação, agora falando, terminar esse vídeo com o meu cabelo. Pastora Márcia, por que você não assume seu cabelo? Querido, vamos lá. Eu já sofri muito bullying quando era criança. Muito bullying. Muito. Meu cabelo era um berequinho igual Sandra de Sá. Então, meu apelido na escola era Sandra de Sá. Meu apelido era Nega do Cabelo Duro, porque é um brequezinho. Meu cabelo, ele não fica... Quando eu puxava os cachinhos e batia, ele ficava com essa aparência assim mais durinho. Mas o meu cabelo, na verdade, ele é muito cacheado. Muito cacheado. E um dia eu resolvi deixar os cachinhos crescer. Só que em vez de crescer para baixo, eles cresceram para o lado. E então eu passei a ser chamada de Fafá de Belém. Eu ia para a escola com meu cabelo assim, né? Eu não estava nem aí para o que os outros falavam. Baixinha, rodapé. Nossa, meu irmão Antônio, então, parece que, sei lá o que passa na cabeça dele. Muito. Ele ficava, acho que ele dormia sonhando em pejorativos para me colocar. Nunca realmente me portei com isso. Mas eu não gostava. Eu não me sentia bem com os meus cachinhos que vinha para cá e vinha literalmente para todos os lados. E meu cabelo é igual a mim, ele é forte. Não é qualquer coisa que derruba, né? Então eu vim fazendo diversos tratamentos para soltar o cachinho. Foi quando eu encontrei a escova progressiva. Meu cabelo ele é todo cacheado, querido. Tanto quando você me vê muito com o cabelo amarrado, você vê com os vidinhos, é porque os cachinhos, metade já tá cacheado, né? E aí fica só o lambidinho aqui. Aí é quando eu vou lá no Joel e ele faz a bendita, que eu já faço há anos, que eu amo escova progressiva. Você precisa entender uma coisa. Independente se você é magro, vão te zoar, vão fazer bullying. Ah, eu sou gordinha, eu vou emagrecer para fugir do bullying. Vão zoar com você mesmo sendo magro. Não adianta, pessoas mais sempre vão existir. O que você pode fazer? Orar por elas. Orar por elas, mas nunca esqueça que você tem que orar por você. Nunca ore para Deus matar ninguém, para cair cabelo de ninguém, que isso é oração de macumbeiro, oração de feiticeiro. Essa oração não agrada a Deus. Você vai orar para Deus abençoar aquela pessoa, para Deus dar entendimento, para Deus tocar no cérebro, para Deus tocar para que ela venha a mudar a estrutura dela, para que ela não venha a ferir, isso é muito importante. Senhor, não permita que ela venha a ferir outras pessoas, porque esse tipo de oração também traz proteção para você. A vida é um bumerangue, você joga, mas ele te retorna. Você joga coisas boas e retorna. Talvez não retorne da mão dessa pessoa, mas vai retornar da mão de outras pessoas, tá bom? Então você tem que se aceitar, você tem que se amar. Porque você conseguiu entender o lance do meu cabelo? Eu amo o meu cabelo assim. Se eu gostasse dele cacheado, eu não queria saber, minha querida. Eu ia com o cabelo assim, porque eu tava. Então é isso que eu preciso que você entenda. Você precisa se sentir bem. Meu esposo, ele fala, amor, eu gosto de você com o cabelo cacheadinho. Ele gosta. Ele já me viu com o cabelo cacheadinho, né? E tava com um pouco de... Fiz um lance assim, baixou um pouco o volume, cabelo cacheado. Ele gosta de cabelo cacheado, mas eu não gosto, né? Por mais que eu ame meu esposo, eu não me sinto bem com o cabelo cacheado que ele acha bonito. Por mais que eu ame meu esposo, eu estou andando na rua e eu não estou me sentindo bem. Então eu vou melhorar por mim. Você entende isso? Então, se você tá gordinho, não tá se sentindo bem, melhore por você. Você tem que se amar. Deus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar sobre teu pai, sobre teu filho, sobre teu marido. Primeiro, amar a Deus. E segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Vou te dar uma revelação que o Espírito Santo me deu há muitos anos atrás, onde eu fui pregar sobre autoestima. Que ele falou que a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Deu para entender? Antes de você amar alguém, você ama a Deus acima de todas as coisas. Depois o próximo como a ti mesmo. E a pessoa mais próxima de você é você mesmo.
Você tem que se aceitar, tem que se amar do jeito que você é. Tem coisas que não vai dar para mudar. Então, ore ao Senhor, peça a Deus para... Senhor, eu não gosto muito disso, mas não há nada que eu possa fazer. Então, você precisa ficar bem consigo mesmo. Então, o que você precisa? Melhorar o teu nível de oração, para você ficar bem consigo mesmo, tá? Essa pessoa, inclusive, que fez o bullying do meu cabelo, ela bebe muito. Vou estar finalizando agora. Às vezes eu olho pro meu esposo, você vai entender. Às vezes eu olho pro meu esposo, ele acorda de manhã todo amassado. Gente, o meu esposo é o cara mais lindo do mundo. Eu nunca conheci... Gente, pensa, Pastor João é a coisa mais linda do mundo, ele é lindo demais. Às vezes eu fico olhando ele dormindo, meu Deus, o que passou na sua cabeça? Me dá um homem bonito desse jeito, é bonito demais. É muita areia pro meu caminhão, Senhor. Mas aí eu falo, Senhor, deixa tranquilo que o meu caminhão aguenta. É muita areia pro meu caminhão, mas meu caminhão aguenta, Senhor, deixa quieto. Tô gostando desse negócio, tô gostando desse trem. Mas ele é bonito. Mas às vezes, quando ele acorda, eu percebo que a cara dele, o olho tá aqui embaixo, o olho tá aqui em cima, parece que ele levou 2 socão, as rugas, fica visível, todo amassado, porque ele também tá ficando velhinho, e aí, né, começa a ficar aqueles amassadinhos, e eu olho ele todo amassado. Aí sabe o que eu faço? Quando eu vejo que meu marido tá todo amassado, você vai entender o que eu vou falar. Eu vou para o espelho olhar para mim. Então, o que está faltando nas pessoas que fazem bullying é olhar para si mesmo. Essa menina que veio, ficou fazendo piada no meu cabelo, ela bebe muito. E todos nós sabemos que pessoas que bebem muito, depois de algumas horas, começa a sair, não só que bebe, fuma. Nós sabemos, quem não fuma e quem não bebe sente o cheiro de bebida que começa a entranhar e não é um cheiro agradável, querido, não é. Pessoas que fumam muito, isso entranha na roupa dela, na pele dela. Quem fuma, quem bebe, está próximo, não sente como nós que não bebemos e não fumamos. Então, como eu não bebo, para a glória de Deus, Deus já me libertou, não fumo, né? Para a glória de Deus, Deus me libertou antes do cigarro, antes mesmo de eu ser crente, porque eu vi o mal que estava fazendo. Eu que fazia minhas corridas de manhã, o ritmo diminuiu por causa do cigarro e eu percebi, né, o dom de discernimento. Eu dava 10 voltas no Rio, e é o Rio, não sei quantos quilômetros, mas era o Rio, lá de Olaria. De repente baixou para 8, baixou para 6, aí eu percebi, é o cigarro. Então eu tirei o cigarro da minha vida. Então, para a glória de Deus, eu vejo o Espírito Santo já me direcionando. Então, nós que não fumamos, não bebemos, nós sentimos o fedor, porque não tem outra palavra, que sai de quem bebe e de quem fuma, que fica entrando na roupa e no corpo. E em nenhum momento eu falei, nem comentei nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa restaurada por Deus. Amém? E eu quero pedir hoje que Deus venha restaurar teu coração, tá? Eu comecei essa luta contra o bullying dentro da igreja, porque assim que eu aceitei Jesus, para a glória de Deus, meu pastor sempre foi um grande homem de Deus. Nós tínhamos um jovenzinho de 8, 9 anos, e ele tinha um apelido, eu não vou citar agora, senão rapidamente ele será identificado, e eu não quero isso. E ele tinha um apelido por ser gordinho, e um apelido que eu não achava, e os próprios pais chamavam, né? Os pais chamavam, todo mundo se acostumou, ele se acostumou. Como era um apelido carinhoso, não foi colocado com o intuito de denigrir a imagem dele, mas abria margem para o bullying, porque não era o nome dele. Por isso que o cristão muitas vezes tem que fugir de apelidos, né? Nós fugimos, nós preferimos chamar as pessoas pelo seu nome, né? E estamos vivendo uma época onde o nome real é necessário, porque leis estão sendo feitas para que nós venhamos falar nomes que não são os nomes das pessoas. Então é melhor chamar pelo nome. E eu fui até o meu pastor, e eu vendo que ele só tinha 8 anos, que ele não tinha conhecimento do peso do apelido que colocaram sobre ele, e eu falei, poxa pastor, na igreja tem bullying. Aí ele não entendeu. Eu falei, olha só como todo mundo chama. Aí o meu pastor olhou e falou, mas os pais dele chamam. Eu falei, sim, porque os pais dele, olha o que Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma frase de Deus. O que perece? Sofre, morre.
que Deus está falando, o meu povo sofre, o meu povo morre por falta de conhecimento. E aí eu falei, mas eles também não têm conhecimento do que é bullying. Eles estão vivendo também no tempo da ignorância. Uma vez que nós chegamos para Jesus, nós temos que ter conhecimento, nós temos que adquirir conhecimento, porque Deus falou, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Deus está nos chamando para sair da ignorância, da falta de conhecimento. E na hora o meu pastor falou, você tem razão. E ele, no microfone, ele proibiu que chamasse e falou, eu quero que chame o nome dele. E o nome dele é esse, um nome lindo, gente. Um nome bonito, sabe? Nome de peso. Por causa disso, eu comecei uma batalha muito grande. Quando nós tínhamos a Assembleia de Deus, Jesus, o Bálsamo de Gileade, nossa igreja era muito cheia de jovens. E eu comecei a cobrar disso dele, comecei a falar da tristeza. Por quê? Meu esposo até falou, mas fulano estava rindo junto. Por que que a pessoa que está sofrendo bullying, ela ri junto? Porque, na verdade, ela quer se adaptar ao meio. Para ela é mais vergonhoso chorar, para ela é mais vergonhoso no meio onde ela está sofrendo uma brincadeira de mau gosto entre amigos, né? Chorar ali na frente dos amigos ou falar, poxa, não me chama isso me fere. Ela costuma, a pessoa que está sofrendo bullying, ela ri no meio de todo mundo, mas ela vai para casa e ela chora. Uma palavra é igual uma faca, irmão. Uma palavra negativa, você não sabe, o diabo ele trabalha na mente da pessoa. A pessoa às vezes ela já não tá legal com a sua autoestima. Aí vem alguém e faz uma coisa que para ela é engraçado. Eu costumo dizer que para ser uma piada, a pessoa a qual está ouvindo a piada, ela tem que rir com você. Então, se você está fazendo esse bullying ou está sofrendo esse bullying e você não está achando graça, então não é uma piada, não é engraçado. A pessoa vai para casa, então a pessoa que está fazendo bullying, ela tem que mudar. Porque a palavra de Deus fala que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem. Então nós entendemos que Deus envia anjos para nos guardar. Só que Satanás, ele foi criado para ser anjo da guarda. Por rebelião, veio se tornar seres que hoje são chamados de demônios. O que são demônios? Demônios são anjos que não tem mais a luz de Deus, não tem mais a verdade de Deus. Então uma pessoa que faz bullying, querido, me perdoa, corre depressa para Jesus, aceita Jesus como Salvador, porque batismo nada mais é do que arrependimento do pecado, e assim eu alcanço salvação. Então eu tenho que correr, porque na verdade eu entendo que se Deus enviou anjos, criou Satanás para ser anjo da guarda, por causa de rebelião, ele não é? Existe anjos de Satanás na terra para nos ferir, para nos maltratar. Então, com palavras, eu firo pessoas, eu destruo alma, eu destruo autoestima. Então, tá havendo uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos do mal. Pessoas são anjos do Senhor, anjos sem asa. Amém? Você é um anjo do Senhor, que é feito para guardar, para levar a palavra, para levar o evangelho. Você é o bálsamo de Gileade na vida de outras pessoas. Você é anjo que Deus estabeleceu na terra para guardar, para cuidar, para proteger, para ser bálsamo de Gileade, ou seja, o bálsamo que cura, né? Deus pergunta, por que está ainda a filha do meu povo ferida? Por que a filha do meu povo está ferida? Olha Deus falando, porque há feridas no meio do meu povo, se há bálsamo. Deus pergunta, porventura não há bálsamo em Gileade? Ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. Existe bálsamo em Gileade. Por que que os meus anjos não estão usando o bálsamo para curar as feridas do meu povo? Isso está lá em Jeremias, também me pergunta de capítulo. Que eu não sou computador, amém? Deixo para você essa palavra, que você hoje se ame, se abrace, se abraça hoje, querido. Você é um presente de Deus na vida de quem te sabe. E muitas vezes ainda te digo mais. Pessoas nos ferem por inveja, porque querem ser o que você é, porque querem ter o que você tem, porque olham para você e vêem uma estrutura diferente. Então muitas vezes elas vão te ferir por inveja, porque não conseguem conviver com o teu potencial.
Beijo na alma. Fui.